único, único, não há outro. Aleluia. Essa manhã gelada, glória a Deus, né? Mas você foi agraciado. Acordou pela manhã, abriu os olhos e lembrou que tem um Deus que cuida de você. A palavra do Senhor diz que aos seus Ele dá enquanto dorme. Então, enquanto descansamos, dormimos, nós temos a certeza que este Deus maravilhoso, Ele abençoa as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Queria só fazer uma pequena introdução. Se eu pudesse dar dar um título a essa pregação, essa palavra, eu colocaria: que tipo de pessoa é você? Que tipo de pessoa você é? Você olha para dentro de você, não precisa responder para mim, mas se examina, olha para dentro de você e pergunta: que tipo de pessoa eu sou? A Bíblia, ela vai falar algumas coisas a esse respeito. Mas você pergunta no seu coração: que tipo de pessoa eu sou? Eu vou fazer só uma pequena introdução. A palavra do Senhor nos diz que Ele formou o homem lá em Gênesis 1:26. A palavra do Senhor diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Formou o homem conforme a semelhança de Deus, a sua imagem, com o caráter de Deus, com as características morais do Senhor, o homem foi formado. Mas em Gênesis ainda, no capítulo 3, no versículo 5, 6, o mesmo homem que foi criado à imagem de Deus, com sua moral, com seu caráter, o homem, ele peca, ele erra, ele desobedece ao Senhor. Ele come do fruto que Deus havia dito para ele não comer, que certamente ele morreria. Ele desobedeceu ao Senhor. Mais na frente um pouquinho, nós vamos encontrar ainda em Gênesis, capítulo 6, no verso 3 a verso 5, verso 3, verso 5, nós vamos encontrar o Senhor falando que o homem, ele é carnal. E seu espírito não contenderia com ele sempre, porque o homem ele era carnal. Ele diz assim, o homem é carnal e a sua maldade se multiplicava sobre a terra, e toda a imaginação dos seus pensamentos, de seu coração, era só má continuamente. Não sei se vocês conseguiram entender ainda o que eu quero falar, mas o homem foi criado um ser moral, com as características de Deus, moralmente, né? Mas ele logo depois pecou, ele errou. E o que eu quero dizer com isso é que, após a queda do homem, o homem ele veio se degradando, se degenerando, porque o pecado habitou, o pecado entrou em seu coração, o pecado distorceu tudo aquilo que era de Deus, tudo aquilo que era o bom de Deus na vida do homem. O pecado que entrou no seu coração, ele simplesmente transtornou a vida do homem. O homem deixou de ser aquela pessoa amável, o homem passou a amar mais a ele mesmo do que ao Criador, e nós vemos ao longo da história Deus separando um povo para o servir e fazendo de todas as coisas para que esse povo se mantivesse íntegro, se mantivesse santo diante dele, longe daquelas nações que haviam naquela época, para que este povo fosse santificado a ele, para que deste povo pudesse vir o nosso Salvador Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que o homem, desde a sua queda até Jesus, ele estava completamente perdido. A sua vida era simplesmente do adversário. O homem nascia, crescia, morria, e seguramente ele era para o inferno, porque não tinha outra coisa que tirasse ele do inferno, a não ser aqueles que tivessem a sua expiação pelo pecado lá junto aos sacerdotes, mas ainda assim não havia sangue de bode o suficiente que pudesse redimir um homem. Eu quero compartilhar com vocês uma passagem de Romanos, muito conhecida nossa, Romanos 12, 1 e 2. Eu só fiz essa pequena introdução na palavra,
Só para falar para vocês que o homem, ele foi se degenerando, ele foi cada vez mais se corrompendo, ele foi cada vez mais perdendo a sua identidade com Deus, as características de Deus, a sua bondade, a sua amabilidade, ele foi perdendo. Quando hoje não é muito diferente, não é muito diferente, porque o homem continua sem Deus e sem Cristo no seu coração, ele continua ainda se degenerando, se degradando cada vez mais, né? Porque um abismo chama outro abismo, e aí o homem vai se degenerando, ele vai caindo, ele vai se corrompendo cada vez mais, e nós vemos que nesses últimos dias, o adversário das nossas almas, ele tem pelejado intensamente contra a vida do homem, e principalmente com aqueles que são da casa do Senhor, porque ele não, lá de fora, ele já não se preocupa muito. Certa vez alguém me falou o seguinte, que um caçador, ele saiu a caçar, ele, o cachorrinho dele e um outro amigo, e ele começou a dar tiro nos patos, matava um, feria outro, e o amigo dele falou assim, vamos pegar aquele que você matou. Ele falou, não, aquele que matou está lá, deixa morto, tem que pegar aquele que está tentando fugir. O diabo faz a mesma coisa. Aquele que está no mundo morto, ele não está preocupado com ele. Ele está preocupado com aqueles que estão tentando fugir. Nós não estamos tentando fugir, não. Nós já fugimos, nós já saímos, porque nós já aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E o nosso dono é Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que aqueles que são de Cristo, o maligno não toca. Aqueles que são de Cristo, o maligno não toca. Quero falar com vocês aqui de Romanos 12, 1 e 2. Todos acharam aí? Amém. Amém. Glória a Deus. Talvez a minha versão seja um pouco diferente, aqui a minha revista é corrigida. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Algumas versões vão dizer, e não vos conformeis com este século, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Algumas versões vão dizer assim. Eu quero falar com vocês do versículo 2. Eu quero falar do não vos conformeis com este século. Não vos conformar é tomar a forma. É tomar a forma. Se você quer dar forma a alguma coisa, você tem uma forma, você coloca ele ali dentro e você tem aquela forma que você gostaria. Ou quadrado, ou triangular, ou hexagonal, não importa. Redonda, você deu a forma àquilo ali. A mesma coisa é o padrão do mundo. Quando a Bíblia fala não vos conformeis com este século, é para que nós não nos moldemos aos padrões que o mundo tem ditado. O mundo, ele olha para a palavra e fala assim, não, isso aqui está arcaico. Até agora tem uma IA fazendo uma nova versão bíblica, porque a Bíblia está ultrapassada. A Bíblia não está ultrapassada, a palavra do Senhor é viva e eficaz. A palavra que Jesus disse que a palavra que vos digo é espírito e vida. Não está ultrapassada. Os padrões do mundo vão moldar o homem a recusar tudo aquilo que é de Deus. Tudo aquilo que é de Deus. Tudo aquilo que provém do trono de Deus para o homem, o mundo vai fazer com que o homem, ele olhe e fale, não, não é bem assim. Eu não preciso de tudo isso. Não existe um Deus. Tem um salmo que diz assim, que o homem já assentou no seu coração que não há Deus. E nós sabemos que há Deus. Nós estamos com Ele todos os dias. Ele mora dentro de nós, Ele habita dentro de nós. Então nós temos a certeza, e podemos dizer isso com a Bíblia na mão ou sem a Bíblia na mão, porque a palavra já está dentro de nós. A palavra viva, Jesus, Ele já está dentro de nós. O mundo não conhece isso. O mundo não conhece. O mundo, ele olha e fala assim, aquilo ali são pessoas que não sabem no que falam, vivem ali adorando um Deus que não veio, mas nós vemos o nosso Deus. Nós vemos pelas obras que Ele faz para nós. Nós acordamos e sabemos que Ele cuidou de nós todo dia. Quando nós conquistamos alguma coisa, sabemos que conquistamos porque Ele nos deu, porque Ele nos capacitou, porque tudo vem dEle
e volta para ele. Davi, certa vez, ele orou e falou assim: Senhor, o que podemos te dar que já não seja teu? O que podemos dar a Deus que não seja dele? Mas o homem lá fora, ele não tem entendimento disso. Ele está moldado às coisas deste mundo, aos prazeres deste mundo. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha que interessante. Paulo, ele diz para que você, renovando o seu entendimento, você não vai se moldar aos padrões deste mundo. Mas que entendimento é esse? É o entendimento lá do Senhor dos Anéis. É isso? É o entendimento lá dos outros filmes qualquer, Cavaleiros do Zodíaco. Amados, Paulo se refere ao entendimento da palavra de Deus, porque esta palavra, ela transforma vidas. Ela transforma vidas. Como eu falei ainda há pouco, Jesus disse que as palavras que eu vos digo é espírito e vida. Quando eu falei para vocês do enredo que eu trouxe para vocês do homem, eu quero dizer para vocês o seguinte: não vos conformeis com este século. A palavra do Senhor diz, em 1 João 5,19, ele vai dizer que o mundo inteiro, ele jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. O que o homem pode encontrar nesse mundo? Maligno. O que ele vai encontrar nesse mundo? Coisas do diabo, coisas malignas, que vão dizer contra a igreja. Vai usar de todos os artifícios para mostrar que Deus não existe. E nós sabemos que Deus existe. Como eu falei, nós falamos com Ele todos os dias. No Salmo 19, vai dizer assim: uma noite declara, um dia declara a outro dia, um dia faz menção a outro dia, e uma noite declara a outra noite. Ó, tá aqui. Gente, a criação declara o Criador. Deus, ele já assinou a sua obra. Amém, amados? Você tem a assinatura de Deus no seu coração. Você tem a assinatura de Deus no seu coração? Você tem, amados, a assinatura de Deus no seu coração? Amém, glória a Deus, aleluia. Mas então a palavra em 1 João 5,19 vai dizer que o mundo inteiro ele jaz no maligno. E outra palavra ainda em 2 Coríntios 4,4 vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento. Como o homem lá fora vai chegar ao entendimento da sua palavra se ele está cego para esta palavra? Você pode, quantas vezes falamos da palavra para o homem lá fora natural, e ele rejeita a palavra, porque ele não tem o entendimento. Ele não foi alcançado por ela, porque não é porque a palavra não chegou até ele, é porque ele não foi receptivo à palavra. Porque a palavra tem sido pregada, a palavra tem sido anunciada aos 4 ventos. Não tem desculpa hoje de um celular na mão, de uma televisão, aí portas abertas e várias igrejas anunciando a palavra de Deus. Então o homem, hoje, como diz Paulo, o homem é indesculpável por não conhecer a palavra, ou por não querer ter uma intimidade com esse Deus maravilhoso, com esse Deus que não poupou esforços para que hoje nós tivéssemos a vida que nós temos, esta vida livre. Deus não poupou esforços, amados. Hoje você está aqui, eu estou aqui, porque Deus não poupou esforços. Ao longo da história ele usou profetas, juízes, homens valentes, para que a palavra fosse preservada, para que um povo fosse preservado, para que Jesus, na plenitude dos tempos, pudesse vir e trazer a nós o seu reino, esse reino que nós hoje vivemos, queridos, esse Deus que nós vivemos. Aleluia, glória a Deus. Mas o Deus desse século cegou o entendimento. Então o homem natural, ele não consegue enxergar isso. Paulo ainda vai dizer, só uma coisa aqui, esses versículos que nós lemos aqui,
Paulo ele escreve à igreja de Roma. A igreja de Roma tinha judeus e tinha também gentios convertidos. E como uma igreja hoje, nós temos a igreja, que são aqueles que estão convertidos, e temos pessoas também que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. São chamados de homens naturais, pessoas naturais, ou seja, estão lá fora, mas não receberam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Naquela época também. E Paulo, ele fala também aqui para a própria igreja. Essa palavra era para a igreja. Eu falo para vocês que existem pessoas, não aqui, amados, mas existem pessoas no meio evangélico que são crentes carnais, como diz a palavra. É triste, irmãos, mas Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios 3, versículo 1 ao 3. Você pode projetar para mim, por favor? E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Pode passar, por favor? Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Encontramos nas igrejas, irmãos, ainda pessoas que trazem os pensamentos de fora, que não deixa se moldar a verdade da palavra. Pessoas que ainda vivem com conceitos lá de fora, que trazem para dentro da igreja porfias, ciúmes, invejas. Se colocar ainda todo lá o fruto da carne que está lá em Gálatas 5, nós vamos encontrar uma lista enorme. Não vou nem pedir para colocar aqui, que é muito grande. Mas uma lista enorme. E existe, infelizmente, amados, pessoas dentro da igreja, são chamados crentes carnais, que ainda continuam nessas mesmas práticas. A palavra do Senhor diz que a gente não pode servir a dois senhores. Ou a gente ama um e odeia o outro, ou a gente não vai amar nenhum. Se a gente estiver em cima do muro, gente, como diz lá aquele ditado, né, quem está em cima do muro, já é do adversário mesmo. Porque existe uma indecisão na sua mente, e existe uma indecisão na sua vida. Não podemos porfiar por dois caminhos, amados. Ou a gente escolhe servir a Deus, ou a gente escolhe servir ao mundo. Nós não podemos estar servindo a Deus com a nossa cabeça lá no mundo. O que você quer dizer com isso, Dalton? Que a nossa mente, nosso coração, nossa alma, nosso entendimento tem que estar totalmente rendida ao Senhor. A palavra do Senhor diz que amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Você não pode amar a Deus no momento da sua adoração de amor e você está lá pensando o que você vai fazer lá fora agora. Ou você se rende totalmente ao Senhor, ou você fica lá fora. Em Apocalipse nós vamos encontrar Jesus falando: como você não é quente e você não é frio, você é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus dizendo, ou você é frio de uma vez, ou você é quente de uma vez. Se você é morno, ele vai vomitar. Você não é nenhuma coisa, você nem outra. Você não, amados. A pessoa, o homem que continua servindo a dois senhores, ele não é de Deus, com certeza. Há dúvidas em seu coração. E Paulo, ele fala, são crentes carnais. Estão na igreja, ouvem a palavra, estão aqui constantemente, são alimentados pela palavra, mas essa palavra não traz um crescimento espiritual a essa pessoa, porque essa pessoa ela só ouve. Jesus certa vez falou, ouçam e não entendam. É o que acontece. As pessoas ouvem, escutam, ouvem, mas elas não conseguem entender, porque o coração dela está preso nas coisas deste mundo. Não podemos, amados, servir a Deus e a Mamão, não podemos servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Precisamos escolher o que nós queremos hoje, servir tão somente ao Senhor e viver uma vida para Ele, por Ele.
Porque Ele já fez por nós. Ele já entregou a sua vida por nós. Se nós falarmos do sacrifício de Jesus, que sacrifício horrível. Que sacrifício horrível. Morte de cruz. Toda vez que eu vejo alguém falar sobre isso, gente, me dá algo no meu corpo, porque é como se eu estivesse lá vivendo aquilo, uma pessoa sendo crucificada, depois de ter sido chicoteada com, como é que é? Não, é aquele escorpião, tem um outro nome lá, é aquele chicote com pontas de osso, que dilacerou a sua carne inteira, depois desse sofrimento inteiro, depois de ainda carregar todo o pecado do mundo, ainda lá na cruz, sendo pregado com uma coroa de espinho na cabeça. Para respirar ele tinha que forçar seus pés pregados para poder liberar o pulmão para respirar e depois soltar o corpo de novo. Você já imaginou isso? Deus não poupou o seu filho, antes ele entregou por nós, para que nós hoje estivéssemos aqui, amados, aqui. E sabe o que nós precisamos para estar aqui? Só crer com o nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos e confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor. Ó, que preço alto que Ele nos pede, que preço alto que Ele nos pede, crer com o coração e confessar com a boca, e viver uma vida de santidade com Ele, não os padrões do mundo, mas os padrões da sua palavra, aos padrões da sua palavra. Como podemos reverter, amados? Como o homem pode reverter essa questão de não estar moldado ao mundo? Ou como o crente carnal, aquele que ouve a palavra, mas não consegue guardar a palavra dentro de si, ele vive continuando na prática do pecado, na prática do pecado, na prática do pecado, e a palavra nos diz que pecador é aquele que vive na prática do pecado. Nós não somos mais pecadores. Dalton, mas não somos pecadores remidos? Não, nós não somos mais pecadores. A palavra diz que nós somos filhos. Somos justiça de Deus. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Em 1 Coríntios 5, 21, vai dizer que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você é justiça de Deus, querida. Mas o que o homem pode fazer para resistir a tudo isso? Antes de falar sobre isso, eu queria... Marquinho, por favor, você podia colocar na tela para mim Provérbios, capítulo 6, do verso 16, a partir do verso 16. Quando eu falei para vocês que o homem, quando continua moldado às coisas do mundo, ele pratica as coisas do mundo. Ele às vezes traz para dentro da igreja as coisas que são feitas no mundo. Idolatria, porfias, ciúmes, dissensões e tantas outras coisas. E Provérbios 6,16 ele vai dizer assim, ó: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal. A 7ª: e testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Amados, dentro da casa de Deus, dentro do povo de Deus, dentro da igreja, não podemos ter essas coisas. Olha que a 7ª, aquele que semeia contenda entre irmãos. Dentro da igreja, precisamos viver em comunhão e harmonia, porque vivemos na paz, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas precisamos viver em harmonia. Essas coisas são lá de fora. São daqueles que têm o seu entendimento cegado pelo adversário. Mas aqueles que conheceram a Cristo, que têm uma vida com Deus, isso aqui é passado.
Não é nem presente, ele é passado. Devemos nos abster dessas coisas aqui e viver uma vida nova com Deus, aprender da sua palavra. Jesus falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus tem o melhor para nós. Jesus tem o melhor para você, para mim. O mundo não tem nada a dar para nós. O mundo só tem isso aí: invejas, porfias, ciúmes, assassinatos, orgias, perversidade, imoralidade sexual e tantas outras coisas que o mundo pratica, mas a igreja não. Em 1 Pedro 5,8, você pode projetar para mim, Marcos, por favor? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Pode passar o versículo. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Pedro nos dá um alerta. Estamos firmes na casa do Senhor, estamos firmes, mas se nós não vigiarmos, o diabo, o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, bramando como leão, esperando uma pequena brecha, um pequeno deslize, para que ele possa trazer dissensões, trazer dúvidas ao nosso coração. Quando olhamos lá para Eva, ela foi enganada por Satanás. E os meios que Satanás usa são os mesmos. Ele engana. Seja qual for a dificuldade que você esteja vivendo, lembre-se que Deus, Ele sempre tem o melhor para você. Você cometeu um deslize, não pense que Deus vai olhar para você com cara feia. Você volta para Ele e fala: Pai, eu pequei, eu errei, eu cometi um erro. E Ele vai falar: filho, você já está perdoado. Se você abrir o seu coração para Deus, se você não encobrir o seu pecado, mas confessá-lo diante do Senhor, não encobrir o seu erro, mas confessá-lo diante do Senhor, a palavra do Senhor Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não precisamos, amados, nos colocar no canto e ficar choramingando, achando que Deus não vai nos perdoar. Se Ele que não poupou o seu Filho, entregou por nós, será que um deslize nosso Ele não vai perdoar? Será, irmãos? Eu não creio. Eu não creio. Mas Paulo ele ainda fala assim, que nós precisamos resistir aos dias maus, resistir a esse lado do adversário, aos dardos do adversário. Na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10 ao 18, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Paulo nos dá uma forma de resistir tudo aquilo que o diabo nos impõe. Quando nós pegamos a palavra nos ensina isso. Estarmos firmes na palavra, conhecendo a palavra. Jesus, quando ele foi confrontado com o diabo, e o diabo tentou Jesus talvez por outras vezes, mas as 3 vezes maiores foram colocadas na palavra. O diabo tentou Jesus com a própria palavra, não foi? Mas Jesus falou assim: também está escrito. Se Jesus não conhecesse a palavra, ele ia ficar: acho que você tem razão. Eva não conhecia a ordem que Deus deu a Adão. A Bíblia não fala sobre isso. Não fala que Adão comentou com Eva que havia recebido uma ordem do Senhor. A Bíblia não fala. Mas entendemos
que ela não sabia, porque ela foi enganada. Quem recebeu a ordem foi Adão. Eva comeu do fruto? Realmente, comi do fruto e não morri. Deus falou que ia morrer, mas a ordem foi para Adão. Quando Adão ele comeu do fruto, abriu-se os olhos, porque a ordem foi para Adão, não é isso? O que eu quero dizer Jesus, ele venceu o diabo pela palavra. Ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus também, não era? Mas ele não ousou usar o seu poder de Deus para simplesmente resistir ao diabo. Ele falou, não, a palavra diz isso. O que ele quer dizer, irmãos? Que nós, quando conhecemos a palavra, nos embasamos na palavra, conhecemos a palavra, nós podemos resistir a esse lado do adversário. Quando as sutilezas, quando os sofismas de Satanás, quando aquelas setas vierem na nossa mente, nós temos palavra para resistir ao diabo. Diabo, aqui não. Eu sou filho de Deus. Eu fui criado, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quando nós temos a palavra em nós, no nosso coração firmada, alicerçada, nós podemos resistir aos dias maus, amados. Não podemos viver trazendo as coisas do mundo para cá. Em 2 Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amados, a palavra nos dá esse embasamento, o conhecimento da palavra, a intimidade com o Espírito Santo. Buscar a Deus não é tão somente ler a palavra. Eu vou me encher da palavra, mas eu tenho que me encher do Espírito, deixar que o Espírito fale ao nosso espírito, que o Espírito nos mova, que o Espírito fale conosco. Temos uma vida cheia do Espírito Santo, nós vamos andar lá fora e o Espírito fala assim, não vai por aí não, olha, faça isso, olha, faça aquilo. Paulo, ele algumas vezes tentou ir para algum lugar e o Espírito falava assim, não, você vai para outro, porque muitas vezes nós queremos seguir aquilo que está no nosso coração. Eu vou fazer o que está no meu coração. Mas a palavra diz assim, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor. E quem conhece o caminho melhor do que o Espírito Santo? Quem conhece o caminho que nós vamos andar melhor do que o Espírito Santo? E ele pode guiar-nos ante esse mundo de trevas. É o Espírito Santo que nos guia. Conhecereis, a palavra do Senhor diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Aleluia. Glória a Deus. Mas Paulo, ele fala, como eu falei para vocês, né? O homem natural, o homem carnal, mas ele fala também que temos o homem espiritual. Em 1 Coríntios 2, 15 e 16, Paulo vai falar isso para a gente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, querido. Amém. Você tem a mente de Cristo? Glória a Deus. Nós temos a mente de Cristo. Quando nós chegamos a esse entendimento de um homem espiritual, nós voltamos lá então, em Romanos 12, 2, que fala assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente, uma mente de Cristo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para a sua vida, querido? Fala para mim. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade.
Deus, Ele quer que você tenha o conhecimento da verdade. A palavra do Senhor diz assim, ó, Jesus orando, Ele falou, Pai, santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Amados, a Tua palavra, a palavra de Deus é a verdade. Se nós olharmos mais um pouquinho, vamos ver assim, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Jesus também é a palavra. No princípio criou Deus os céus. Foi lá em Gênesis agora. No princípio era o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. O verbo é palavra. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra, ela se fez carne. A palavra se fez carne. Esta palavra santifica-os na palavra. Nós em Cristo, amados, somos santificados diante do Senhor. Amém. Somos santificados diante do Senhor. Conhecereis a verdade, conhecereis a palavra de Deus e ela vos libertará. Libertará deste mundo de trevas, libertará dos conceitos humanos, conceitos desta terra que jaz no maligno. Livrará desse mundo, desse século, onde o adversário, ele cegou o entendimento. Deus é bom. Amado, Deus preparou todas as coisas. Deus preparou todas as coisas para que hoje nós estivéssemos aqui. Temos hoje a ceia. Quando Jesus ele tomou a última ceia, ele falou assim, fazei tudo isso em memória de mim. Hoje, quando nós ceamos, nós lembramos que Jesus um dia veio. Ele trouxe a nós o reino, Ele trouxe a verdade do Evangelho para nós. Ele falou, ó, aquele Deus que era visto lá no Velho Testamento, não, Deus é amor. Deus é amor. E Ele provou o seu amor quando enviou o seu Filho para morrer por nós. Que amor é esse, amados? Que amor é esse?